Vamos lá! Quinta aula de eletrodinâmica. O que a gente tem para falar hoje? A gente tem para falar sobre a introdução de circuitos elétricos, né? Os componentes do circuito elétrico. E aí, cara, claro, vamos falar um pouquinho sobre lei de Kirchhoff e outras coisas. Então é o seguinte, vamos ver aqui, ó, os elementos muito comuns no circuito elétrico. Primeiro, o fio condutor, não é? Ele é representado por um tracinho no nosso circuito. Segundo, o nó. O nó geralmente é um cruzamento de fios, tudo bem? Esse sinal vai ser fundamental para identificarmos algumas coisas lá na frente. Temos aqui geradores, que na verdade eles não geram energia elétrica, eles fornecem ao circuito uma tensão, uma diferença de potencial. Temos aqui resistores, veja, os geradores nós vamos estudar, mas os resistores nós já vimos isso daí. O resistor ele tem essa representação, a representação norte-americana, a representação europeia. Podemos usar uma ou outra, não tem problema. As chaves de circuito, liga e desliga, circuito aberto, a chave para cima, circuito fechado, a chave para baixo. Circuito fechado, eu posso ter fluxo de carga, circuito aberto, cerrou o fluxo de carga. Temos os LEDs, ok? Ou diodos emissores de luz, Light Electric Diodes. Então você tem essa representação aqui. Quando você não tem, tinha só um diodo, mas esse é emissor de luz. O capacitor são duas barrinhas verticais do mesmo tamanho, diferente do gerador, que são duas barrinhas verticais de tamanhos diferentes, onde a menor é a negativa e a maior é a positiva. Temos os fusíveis, que tem essa senoide aqui. Fusível ele serve para proteger o nosso circuito. E fusível eu vou falar sobre fusível no aprofundamento, ok? Então, no nível 2 do curso de eletrodinâmica, onde eu aprofundo certas coisas, eu falo sobre o fusível. E nós temos amperímetros e voltímetros, que também serão temas dentro do nosso aprofundamento. O amperímetro ele tem a função de medir a corrente elétrica que passa no circuito. Óbvio, ele vai ter que estar em série com o circuito. E o voltímetro ele mede a tensão, então ele vai estar em paralelo, mas isso no aprofundamento nós falamos. Ok? Então, primeira lei de Kirchhoff, que vai ser importante, não pode esquecer jamais nenhuma das duas leis de Kirchhoff, mas por enquanto, para os próximos aparelhos, a primeira já te basta, que é o quê? A soma das correntes da entrada é igual à soma das correntes da saída. Olha só, temos aqui I1, I2 e I3 chegando no nó. Se eu somar as três correntes, vamos supor, eu tenho 1 ampere em cada um desses caras. 1 ampere aqui em 1, 1 em I2, 1 em I3. Ou seja, tem 3 amperes e meio. Ok? 3,5 amperes. Quando eles saem do nó, a soma é constante. Ou seja, se eu somar I4 com I5, eu ainda vou ter 3 amperes. Como eu posso ter isso? Pode ser que o I4 seja 2 amperes, o I5 seja 1 ampere, pode ser que cada um deles tenha aí 1,5 ampere, pode ser que um tenha meio ampere, o outro 2,5 ampere, não interessa, contanto que a soma da entrada seja igual à soma da saída. Correntes de input são iguais às correntes de output, beleza? Então, essa é a lei que homenageia o físico, o engenheiro, né, Gustav Kirchhoff. E a representação de um circuito, vamos lá, no circuito elétrico eu posso colocar, ó, veja, uma chavinha, um resistor, amperímetro, voltímetro, um motor, o gerador, tudo bem? Um LED, capacitor. Então esses são os aparelhos que eu posso jogar dentro do circuito. Eu tenho essas representações esquemáticas aqui para mostrar os meus circuitos como é que funcionam. Então, por exemplo, quando a corrente ela vem, passa pela chave, e quando chegar bem aqui no nó, o que vai acontecer? Essa corrente, uma parte vai descer aqui. Claro, na verdade aqui é um voltímetro, eu não vou colocar aqui, tá? Mas as correntes que passam pelos nós, eu vou usar esse exemplo aqui. Passou pelo LED, plá, acendeu, aí você tem a corrente se dividindo por cima, pelo meio e por baixo. Quando elas se juntarem todas aqui, a soma da corrente que vem para cá é igual à corrente que estava aqui. Tudo bem? Então você tem aí a aplicação da primeira lei de Kirchhoff e a representação de um circuito elétrico. Tá? Quais são os circuitos mais comuns? O circuito em série e o circuito em paralelo. O que é o circuito em série? É um circuito onde nós encontramos corrente elétrica constante, ou seja, em todas as partes do circuito elétrico sempre existe a mesma corrente elétrica.
Já no circuito em paralelo, a corrente se divide, obedecendo a primeira lei de Kirchhoff, beleza? Então, lá ela se divide e a tensão é constante, ou seja, no circuito em série eu não preciso usar a lei de Kirchhoff. Por quê? Porque a corrente não se divide. Mas no circuito em paralelo eu uso a primeira lei de Kirchhoff, porque o circuito divide corrente, a tensão é constante, corrente é dividida. No circuito em série, a corrente é constante e a tensão é dividida. Meu, então quer dizer que tem uma hora em que a tensão soma. Isso aí eu vou te dar um spoiler de algo que eu vou falar, que é a segunda lei de Kirchhoff. A segunda lei de Kirchhoff é muito comum no circuito em série. A primeira lei de Kirchhoff é muito comum no circuito em paralelo, o uso delas, ok? Mas nos outros vídeos, estou acompanhando a sequência de vídeos aí, você vai ter aula de segunda lei de Kirchhoff, ok? Então, paramos hoje aí, certo? Então, não esquece, te inscreve no canal, divulga esse curso de elerodinâmica, que é totalmente gratuito. Vivemos em tempo de pandemia onde precisamos nos ajudar. Ou seja, o básico para o vestibular, eu estou oferecendo. O aprofundamento para uma melhor nota, claro, evidente, você tem na seção paga, que logo mais eu vou estar colocando no link da descrição, o link na descrição onde você pode ter acesso ao curso completo de eletrodinâmica. Beleza, gente? Então, alô, nos vemos no próximo vídeo.